do tempo comum, que vem a ser o dia 18 de junho neste ano 2023. O evangelho está tomado do capítulo 9 do evangelho de Mateus. Ele diz assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da mesa que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomé. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: devem ir aonde moram os pagãos. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar em cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Aí está, então, esse evangelho de este domingo 11. O que vemos aí? Jesus encontra uma grande multidão. Às vezes, o que nós sentimos quando encontramos uma multidão? Tem muita gente, eu venho depois, não? Ou tanta gente, não se pode estar tranquilo em algum lugar. Jesus não. Jesus vê uma multidão, pode estar muito cansado e ele sente compaixão. Ele sente compaixão porque, no fundo, ele vê esse vazio interior que nós todos temos. As pessoas serão como ovelhas, disse Jesus, sem pastor. Um vazio, um estresse, uma ansiedade, uma falta de propósito, uma falta de significado. Eles estão buscando, todos, ainda hoje, estamos buscando esse sentido e esse propósito em nossa vida. E aí, o que faz Jesus? Faz duas coisas. Em primeiro lugar, ele diz orar. Ele diz, a mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da mesa que envie trabalhadores para a sua colheita. Esta é a primeira coisa que nós também temos que fazer. Do mesmo jeito que Jesus diz, oremos para que o Pai chame, porque efetivamente esse rebanho grande de Cristo precisa de guias, de pastores. E Deus também quer usar de guias e pastores para chegar às pessoas, para comunicar a sua graça. Essa é a primeira coisa que Jesus faz, orar. E nós também temos que orar a Deus por muitas e santas vocações. Obviamente, essas vocações consagradas ao sacerdócio, à oração, à contemplação, mulheres consagradas também, etc. Mas também não basta apenas orar. Jesus não apenas ora, ele coloca as mãos na massa. Ele diz, Jesus chamou também aos 12 apóstolos, 12 discípulos. Isto também é muito significativo. Jesus não fica apenas queixando-se e vamos orar para que Deus mande mais vocações, não? Ele também mete as mãos na massa porque todos nós, em certo sentido, temos um chamado. É verdade, existem alguns que são de dedicação plena, íntegra, toda a sua vida e todo o seu tempo. A esses Deus os chama. Mas o resto também tem um chamado. Você vê isso na comunidade de pessoas que estava ao redor de Jesus. Havia uma grande multidão. Todos eles recebiam a mensagem de Jesus e a todos eles Jesus enviou ao mundo para pregar o Evangelho. Mas ele tinha não apenas uma multidão, tinha também um grupo mais reduzido, que eu chamaria uma comunidade de discípulos. Nós sabemos que hoje, quando Jesus ressuscitou, era uma comunidade de uns 200 discípulos. Aí estavam muitos que depois se tornaram os primeiros bispos e os primeiros cristãos que levaram essa mensagem de Jesus ao mundo inteiro. Então, tinha os discípulos, aí havia homens e mulheres, estava todo mundo. Mas depois Jesus escolhe, como leímos no Evangelho de hoje, 12. Ou seja, Jesus está criando uma hierarquia, uma estrutura. Jesus está criando a igreja.
a igreja com toda a sua estrutura, com toda a sua organização, para poder continuar a missão. Jesus sabe que ele está chamado não a uma proeza pessoal de pregar a todo mundo. Não, ele está chamado a fundar a igreja e a que ele, junto conosco, colaborando, vamos realizar essa missão. Por isso todos, não apenas os sacerdotes, não apenas as almas consagradas, sino todos os cristãos, somos chamados a ser missionários, a viver esse envio e essa missão que Jesus nos confiou. Jesus, neste evangelho que escutamos, dá três coisas aos apóstolos. Primeiro, dá um foco claro. Ele diz, não vão a los povoados, dos pagãos, a los samaritanos, não, vão a las ovelhas perdidas de Israel. Olha, um foco claro. Em segundo lugar, ele dá uma mensagem. Anunciai, o reino de Deus está próximo. Ele diz aos apóstolos, aos discípulos, o que eles têm que falar. E em terceiro lugar, ele dá uma missão. Ele diz assim, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, etc. Por quê? Porque ele sabe que esta missão é uma missão de todos. E ele sabe que esta missão nós temos que realizar todos em conjunto. Então, todos os cristãos temos essa missão, o dever de anunciar junto com Cristo a sua mensagem ao mundo inteiro. Eu quero focar hoje nisto, no chamado. A gente vê como ele chama os 12 apóstolos, mas ele não chama apenas a los 12, chama também a todos e cada um de nós. Eu gostaria de colocar com vocês aqui um texto que pode ser muito significativo neste sentido. São Paulo diz na carta aos Romanos, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que está falando. Ele sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daquele. Não que tudo vai dar certo. Se você é católico, se você segue a religião, se você tem fé, então vai dar tudo certo. Não, ele não está falando isso. Paulo diz, todo vai concorrer. Inclusive as coisas ruins, al final vão colaborar. Deus vai dar um jeito para que isso seja para nosso bem. Agora eu quero destacar a última parte da frase. Todo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí está. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós temos um chamado que Deus nos fez um dia para viver em nossa vida. Mas aqui está o problema. Muitos, quando falamos de chamado, quando falamos de vocação, que al final são sinônimos, não? Vocação vem do latim vocare, e vocare significa chamar, não? Então, todos os que nós temos reduzido a vocação, o chamado, a profissão, a carreira. E não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a carreira, o ganha-pão, aquilo que você faz de fato. Outra coisa é o chamado, a vocação de Deus. A vocação é muito mais abrangente. A carreira, a profissão é algo muito específico. A vocação não muda, a carreira muda, a profissão muda. A gente pode começar fazendo uma profissão ou trabalhando em uma coisa, depois trabalha em outra. Isso acontece assim. Você vê isso, por exemplo, no Evangelho. Noé era agricultor e Deus lhe chamou para construir uma arca. Uma coisa é a carreira, outra coisa é o chamado. Moisés era pastor, igual que Abraão. E aí Deus le chamou a Moisés para tirar o povo do Egito, a Abraão para ir a estabelecer-se na terra prometida. Vemos também Davi. Davi também era pastor. E Deus o chamou para ser rei de Israel. Neemias, ele era copeiro do rei. E ele foi chamado para ser constructor, reconstructor de los muros e de toda Jerusalém. Amós, el profeta Amós era coletor de figos e ele foi chamado para ser profeta. Então, uma coisa é a carreira, outra é o chamado. Muitas pessoas, eu acho, eles podem viver uma ou outra profissão, uma ou outra carreira, mas não podemos descuidar o chamado. Se muitas pessoas hoje não são felizes, não vivem realizadas plenamente, é porque eles não estão vivendo o chamado. Eles estão apenas no nível da profissão. E lógico, isso não tem transcendência, isso muda, isso é transitório.
Por isso as pessoas olham fora, estão como ovelhas sem pastor, porque estão ocupadas em fazer coisas, em ganhar o pão do dia a dia, mas não sabem para onde a vida deles vai. Qual é o objetivo, o grande foco, a grande transcendência. E isso não depende da profissão, não depende da carreira, depende do chamado que Deus te dá. Eu também recebi um dia um chamado. Foi muito simples. Eu simplesmente senti que Deus me chamava para entregar a minha vida completa como sacerdote. Vou confessar para você, eu me resisti muito ao princípio. Não queria aceitar isso. Até que um dia eu falei para Deus, tá, tudo bem. Se você quer isso, aqui estou. Não? E o que aconteceu nesse momento? Olha, não aconteceu nada. Não desceu um anjo do céu batendo suas asas. Não veio um relâmpago, uma luz do céu. Não aconteceu nada. Mas esse momento em que eu aceitei o chamado de Deus, primeiro, eu me senti plenamente no caminho certo, plenamente completo, realizado no sentido de já sei para que eu estou aqui na terra. Eu sei qual é a missão que Deus me encargou. E pouco a pouco essa missão se irá realizando. Depois eu fiz muitas coisas. Eu fui estudante, fui professor, fui bibliotecário, eu pus aqui a lista. Sacerdote, obviamente, não? Escritor, empreendedor, tive que empreender muitas coisas, não? Fui pregador também, também fui motorista, fui diretor de orquestra e até açougueiro. Né? Algum dia les conto essa história, mas uma parte teve que até fazer isso. A gente faz muitas coisas, mas isso não muda o chamado. Isso não muda a vocação de fundo para a qual Deus te chamou. É isso que eu quero refletir com vocês hoje. Todos nós temos um chamado. Se você vive, se você está aqui hoje, se você está escutando esta mensagem, é porque Deus te chamou. Viva, descubra, realize, viva esse chamado de Deus. É a coisa mais importante que nós temos que fazer. Olha o que diz, por exemplo, São Paulo. Ele diz assim na carta aos Efésios: oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Ele está orando para que os efésios descubram seu chamado. Quais são as riquezas da glória da sua herança e qual a incomparável grandeza de seu poder. Então, aí está. Oro também eu para que Deus lhes conceda descobrir qual é o seu chamado. Eu conheço pessoas que têm 50, têm 60, têm 70 anos e ainda não sabem qual é o chamado que Deus fez para eles. Não a profissão, insisto, isso muda, isso é transitório. Entender o chamado. Então, hoje eu quero focar e fazer rapidamente com vocês. Vou falar 8 coisas que nós temos que ter muito claras e temos que saber acerca do chamado de Deus para cada um de nós, para você, para a sua vida. Em primeiro lugar, isto aqui, meu chamado é um presente de Deus. O meu chamado é um presente de Deus. Você não mereceu, você não ganhou, você não trabalhou nada. Deus te deu esse chamado simplesmente porque Ele queria, porque Ele te ama. Ele te trouxe à existência não para a profissão, a carreira. Ele te trouxe para o chamado, para esta missão que Deus te tem aqui na terra. Então, esta é a coisa mais importante. Aqui, um texto interessante também, diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Você está vendo? Ou seja, nos chamou para uma santa vocação. Olha que bela essa expressão. Nosso chamado é santo, nosso chamado é grande, nosso chamado é transcendente. Mas Ele nos chamou isso não porque nós merecíamos. Ele nos chamou por a sua graça, em função da sua determinação e da sua graça. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar sobre o chamado é esta. O chamado é um presente que Deus fez para você. Em segundo lugar, Deus escolheu meu chamado antes de que eu nascesse. O chamado é, inclusive, anterior à sua própria existência. Deus tinha um plano e por isso criou você.
para realizar essa missão. Isto é muito forte. Você não existe por sua causa, para sua causa. Você existe por causa de Deus, de um plano de Deus, de um chamado que Deus te deu. Muitas pessoas pensam assim, o que eu vou fazer com minha vida? Eu vou estudar medicina, vou estudar engenharia, vou estudar advocacia, enfim, o que eu vou fazer? Qual é a razão para que eu estou? Quantos filhos vou ter? Parece que toda a vida gira em torno de nós, mas não é assim. Nossa vida não gira em torno de nós, não é por causa de nós, é por causa de um plano que Deus tem. Você não vive para você, você vive para Deus. Em Cristo foram criadas todas as coisas e Ele nos deu essa vocação antes de eu nascer. Olha este outro texto da carta aos Colossenses. Ele diz assim: em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. O sea, as visíveis é a terra, as invisíveis, os anjos, a alma, Deus, enfim, todo o céu. Sejam tronos ou dominações, anjos, não? Sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu gostaria de destacar essa frase final. Você não existe por você e para você. Nós não nos dimos a vida. E nós não vivemos para nós mesmos. Nós existimos por Deus e para Deus. Nós saímos de Cristo e vamos para Cristo. Nossa vida é um arco entre esses dois extremos. Até nós não entender isso, nossa vida carece de sentido. Porque se eu sou o fim de minha própria vida, então como eu sou transitório, como eu vou passar, também os meus propósitos são transitórios e passageiros. Então eles não têm importância, porque al final todo vai passar. Aí eu me sinto vazio, eu me sinto sem sentido, sem significado, sem propósito. Só quando eu tenho um propósito e um plano, no plano de Deus, e esse Deus é eterno, e esse propósito, portanto, é um propósito eterno, então eu me posso projetar na eternidade, na vida eterna. Minha vida ganha uma transcendência que sem Deus ela não é possível. Então, você foi planejado por Deus, amado por Deus, inclusive antes de você nascer. Olha este outro texto da carta aos Efésios. Diz assim: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, olha isso aí. Eu gostaria de destacar. Primeiro, somos criação de Deus. Essa palavra criação, em grego, quando Paulo escreve a carta, é a palavra poema. Poema vem nossa palavra em português, poema. E no termo grego original significa artesania ou uma coisa feita à mão. Alguns traduzem inclusive uma obra-prima, algo feito com muita delicadeza, com muito cuidado. Então, Paulo diz assim: nós somos uma obra feita à mão, não em série, não em grandes massas. Não, você é uma obra-prima de Deus. Para quê? Criada para realizar certas boas obras. É isso que dizia São Paulo. Olha, realizada em Cristo Jesus, somos criação de Deus, obra-prima de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, ou seja, para realizar uma missão, cumprir um chamado, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos. Então, isso já estava previsto. Deus te criou para um chamado, para uma missão. Algumas pessoas dizem assim: padre, mas eu não vejo essa obra em mim, eu tenho tantos defeitos, eu sou tão imperfeito. É porque você ainda não descobriu o seu chamado, você não descobriu ainda todo o potencial que Deus colocou na sua vida. Nós ainda vivemos muito, e por isso nos sentimos vazios e como ovelhas sem pastor, porque nós não descobrimos o plano de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas inclusive chegam a dizer: eu sou um lixo, eu não valgo nada. Não diga isso, porque Deus não faz lixo e porque Jesus Cristo, Filho de Deus, não morre na cruz por lixo. Então, não. Você é uma obra-prima de Deus. O que pode ser que você não esteja realizando esse chamado, não esteja realizando todo o seu potencial, aquele que Deus colocou em você. Mas
Você pode e você tem que descobrir o chamado, realizar o chamado, fazer plenitude porque seu chamado, porque é isso que te vai dar a felicidade e a realização plena na sua vida. Olha lo que diz aqui também o profeta Isaías. Diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas. Essa frase de Isaías é muito bonita. Primeiro, aí fala três coisas. Primeiro ele diz, você foi criado por Deus. Diz o Senhor que te criou, que te formou. Então, a primeira coisa, você não é um acidente. Existem sim pais que não sabiam que seriam pais, mas filhos, não existem filhos por acidente. Filhos são todos amados e planejados e criados por Deus com amor infinito e eterno. Deus te criou, como diz Isaías. Em segundo lugar, Ele te formou desde o ventre. Ou seja, Ele planejou você e te deu um propósito desde o ventre, desde antes de você nascer. Você está aqui para realizar essa missão. E a terceira coisa que fala Isaías é isso, não tema. Ou seja, você não está sozinho para realizar esse plano. Deus quer te ajudar. Deus está com você. Então, essa é a coisa muito importante. Primeiro, já falamos, primeira coisa importante sobre nossa vocação, você foi chamado por Deus gratuitamente, simplesmente porque Ele quis. Em segundo lugar, dizemos, você foi criado para um propósito não de você, mas de Deus. Em terceiro lugar, Deus escolheu meu chamado antes de nascer. Olha, aqui os textos abundam. Por exemplo, este aqui. Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi de seu agrado revelar a seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Este é Paulo falando aos Gálatas, não? Antes de que eu nascesse, apesar de que Paulo fez muita coisa errada e Paulo perseguia os cristãos, Paulo fazia tudo errado. E lógico, ele não se sentia feliz, ele não estava realizado, porque ele não estava vivendo ainda o seu propósito, o seu chamado. Então ele diz assim, desde antes que eu nascesse, desde o ventre de minha mãe, ele me tinha chamado por sua graça. Olha que belo. Até que um dia foi do agrado de Deus, não? Revelar seu Filho em mim. Ou seja, um dia simplesmente Jesus cruzou pelo caminho de Paulo e o chamou. Todos nós temos um dia em que cruzamos o caminho com Jesus e Ele nos chama, porque todos temos um chamado. Tem outro texto também muito belo, esta vez de Jeremias. Ele diz assim, antes mesmo de te formar no ventre materno, Deus falando para Jeremias, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para ser profeta das nações. Olha, todos nós temos um chamado desde antes de nascer, ainda inclusive. Então, o terceiro ponto era este aqui. Você foi chamado desde antes de nascer. Muito bom. O quarto ponto. Os meus erros, isto é muito importante também. Os meus erros e os meus pecados não mudam o chamado de Deus. Padre, eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que o plano de Deus já era. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem plano B para a sua vida. Ele só tem um plano, o plano A. Aí você estraga tudo, porque assim somos nós. A gente faz tudo errado, não? Então, nós estragamos o plano de Deus e quando nos convertemos, quando nos damos conta de nossa, quando queremos voltar a Deus, Deus não te dá um plano B. Ele encontra o jeito de reconstruir o plano A, porque Deus não tem plano B para nós, Ele só tem plano A. E Ele vai ajudar você, porque Ele é todo poderoso para realizar esse plano. Padre, mas eu já perdi el 60% da minha vida fazendo coisa errada. Olha, Deus pode fazer em poucos anos, em pouco tempo, o que talvez en el plano original iba a levar muito tempo, mas esse plano original ainda pode ser realizado em pouco tempo, porque Deus é assim, Deus é todo poderoso. Não desconfie, não se desanime. Deus pode fazer concorrer todas as coisas para bem daqueles que lhe amam. Lembra? Romanos 8:28, que falávamos ao início. Então, isso é muito importante.
Um bom exemplo disso é São Paulo. São Paulo fez tudo errado. Ele começou perseguindo os cristãos. Mas Jesus cruzou no seu caminho e ele deu um jeito para transformar esse Paulo ardente e tão belicoso como ele era em um verdadeiro apóstolo e um campeão do cristianismo para levar a mensagem dele ao mundo inteiro. Por isso Paulo também dirá depois a seu discípulo Timóteo, olha que bonita esta expressão, ele fala assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo, Jesus, que me concedió forças e me considerou fiel. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedió misericórdia, por quanto fiz o que fiz mediante minha ignorância. Então, aí Paulo diz assim, olha, Deus teve misericórdia de mim, mas eu fiz todo o que fiz porque eu era ignorante, não conhecia. Então, quarto ponto, lembre-se muito disto, os seus erros e os seus passados não anulam o plano de Deus, não destruem o plano de Deus. O plano de Deus pode ser realizado sempre. Ele segue chamando você, não importa a idade, a etapa da vida em que você esteja. E as decisões erradas que tenha tomado no passado. É verdade, nós às vezes tomamos decisões erradas, mas nunca desconfie da misericórdia de Deus e sobretudo do poder de Deus. Ele pode sim realizar seu plano através de caminhos e com a sabedoria que só Ele conhece. Então, quinto ponto sobre nosso chamado, meu chamado é permanente. Isto é uma consequência do ponto anterior. Se Deus não tem um plano B, só tem um plano A, o chamado dele é para sempre, é permanente. Ele não retira seu plano. Eu falei isso em função de nossas próprias erros e nossas próprias pobres decisões do passado. Mas isso também vale para as coisas que outros fizeram com você. Pode ser que você tenha sofrido, que seus pais tenham se separado e isso tenha deixado uma marca, uma ferida muito profunda na sua vida. Talvez você foi abusada. Eu sinto muito. Mas lembre-se uma coisa, pode ser que você, enfim, tenha passado por muitas experiências ruins, mas nada disso tira o chamado de Deus. Deus sempre te chama, o chamado dele é permanente. Ele disse concretamente na carta aos Romanos, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele nunca desiste. E se Ele não desiste de nós, nós também não temos direito a desistir dele. Então, lembre-se, este quinto ponto, muito importante, meu chamado é permanente. Sexto ponto, também muito importante, meu chamado está conectado com nós outros. Você não vai realizar seu chamado sozinho. Esta é a ideia central. Jesus nos chama não a cada um em particular, mas a construir, a trabalhar em conjunto. Por isso, Jesus construiu uma igreja. Nós vemos no Evangelho de hoje, ele tem discípulos, ele chama os discípulos, ele chama uns 12 que são apóstolos, mas ele quer que trabalhem todos juntos. E também a multidão, e também nós, 2000 anos depois, seguimos e somos chamados para colaborar com a missão de Cristo e de toda a família de Deus que é a igreja. Não para ser por aí sozinho, um lobo solitário, não. Não, para colaborar com Deus e com os meus irmãos em uma missão que não é apenas pessoal, sino comunitária. Você sim, tem algo que contribuir no corpo, no conjunto, mas você não está chamado a trabalhar sozinho. Olha o que diz aqui Paulo na carta aos Efésios. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, esse chamado de Deus tem um nível primeiro embaixo, que é pessoal. É a minha particular e peculiar e única contribuição. Mas essa é uma missão comum. É a missão da igreja. Qual é essa missão? Domingo 10, na homilia do domingo 10 eu falava disso, é a missão da salvação das almas. A agenda de Deus, a coisa mais importante, é levar todas as pessoas para formar parte da família de Deus no reino dos céus. É isso que Deus está fazendo. É isso que está no topo de todas as prioridades da lista de Deus. Então, também deve estar para nós, deve ser o primeiro também para nós.
Olha lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Él dice así: nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, é isso aí. Todos somos chamados para colaborar com uma missão que é a missão de Cristo e a salvação das almas. E você tem uma contribuição, mas lembre-se, não sozinho, todos juntos, colaborando uns com os outros. En séptimo lugar, y ya estamos llegando al final, Deus, este é uma mensagem muito importante, um ponto muito importante. Deus dá a força para realizar o chamado. A gente pode pensar assim: é muito grande, eu não consigo, eu como vou mudar o mundo, eu como vou salvar as almas, eu como vou falar de Cristo, eu como vou dar um testemunho em meio de uma sociedade que rejeita Cristo. Olha, não é você sozinho, lembre-se do texto de Isaías, você tem a ajuda de Deus. Você conta com a graça de Deus. Você não está sozinho, você conta com o poder também de Deus. Lembra aquele texto que nós escutamos aqui no Evangelho de hoje? Jesus manda aos apóstolos e fala: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Os apóstolos poderiam falar: Senhor, mas perdão, eu como vou curar doentes? Eu como vou ressuscitar os mortos? Eu como vou purificar os leprosos, etc. Não, se Jesus está mandando você, é porque Ele está dando esse poder. Jesus dio esse poder também para os apóstolos. E assim também, se Ele te dá um chamado, Ele te dará também a graça para realizar isso. Por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios también: suplico-vos que andéis de modo digno para con o llamado que recebeste. Então, nós recibimos um chamado, temos que ser fiéis a Ele. Paulo diz assim: vivei de um modo digno, porque Ele vai te dar a graça, Ele vai te dar o poder. Se você não está na graça de Deus, se você não vive em la plena comunhão da igreja, recebendo os sacramentos com frequência, etc., e tendo, portanto, a vida de Jesus em nossa alma, então, lógico, você não conta com o poder de Deus. Por isso diz São Paulo: suplico-vos que vocês andem sempre de modo digno para com o chamado que receberam, porque disso depende que você tenha a graça e o poder de Deus. Deus quer te ajudar, mas Ele também precisa de nossa colaboração. En la carta a los Tesalonicenses também Ele fala assim: oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos de vosso chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Então, que Deus nos faça digno, em primeiro lugar, e depois que Ele cumpra com seu poder todo bom desejo que nasce da fé. Ou seja, em virtude de minha fé, eu descubro meu chamado, aí nasce um chamado, e aí eu vejo uma necessidade de entregar-me, de ajudar, de falar para uma pessoa, de construir aquilo, enfim, a contribuição de cada um. Então, Deus, com seu poder, Ele vai te dar, não? Ele te tornará digno para que Ele cumpra com poder, ou seja, com a graça de Deus, com o poder de Deus, todo bom desejo. Então, aí está o sétimo ponto. E o oitavo, último ponto, é este: há um prêmio se você viver o seu chamado. Ou seja, esse chamado, Deus nos chama, Deus nos dá a graça, Deus, em esse chamado, não em outro, não vivendo a minha própria vocação, mas a vocação que Deus escolheu, o chamado que Deus viveu para mim, é que eu vou encontrar a minha realização aqui na vida. Mas depois, um prêmio eterno. Imagina que maravilha! Deus te chama para viver uma vocação de plena realização nesta vida e depois que vai merecer para você o reino dos céus, o maior prêmio que nós podíamos imaginar. São Paulo diz isso na carta a los Filipenses: apresso-me em direção ao alvo, não? Que é perseguir esse chamado que Paulo recebeu, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ganhar o prêmio do chamado, ou seja, o chamado vai junto com um prêmio. Esse prêmio nós receberemos lá no reino dos céus. Queridos irmãos, insisto, todos nós temos um chamado diferente de carreira, profissão, ocupação. Chamado de Deus é muito mais abrangente, é aquilo que dá sentido à nossa vida, está conectado com a missão da igreja, está conectado com meus irmãos, é um chamado único, um chamado que Deus pensou desde antes da eternidade, é um chamado que me realiza e planifica interiormente, é um chamado que me merece um prêmio, é um chamado que Deus quer me ajudar a realizar.
se Deus está chamando. Quando você pensa em chamado, eu não sei vocês, mas eu estou pensando em uma ligação telefônica, não? Aí me chega uma ligação. Eu confesso para vocês, eu não gosto muito de ligação telefônica. Prefiro que me mandem mensagens, não? Porque, olha, você está sempre ocupado. Estou com uma pessoa, estou celebrando a missa, estou confessando. Ou talvez tirei um tempo para descansar e a gente é ligado a todo momento, não? Então, mas imagina que de pronto você recebe uma chamada, uma ligação, para anunciar que você ganhou um prêmio, uma herança de 50 milhões. Aí você não gostaria de perder essa ligação, não? Ou que ganhou a Mega Sena. Aí nós queremos responder e queremos receber esse prêmio. Mas algo assim, quando Deus te chama, Ele não é para falar de qualquer coisa superficial ou secundária. Ele te chama para falar sobre sua vida, sobre o maior prêmio e a melhor chance de você ser feliz nesta vida e depois na vida eterna. Portanto, quando Deus chame, não deixe o telefone chamando e chamando. Não mande para a caixa postal. Não deixe sem responder. Esse chamado de Deus é a coisa mais importante e a melhor notícia que pode acontecer na sua vida. Não viva a sua vida como ovelha sem pastor, sem saber para onde. Abrace esse pastor, o grande pastor que é Jesus. Descubra seu chamado, realize seu chamado e um dia também receba de Deus o prêmio desse chamado. Que assim seja e que Deus les abençoe muito.